Olá, boa tarde para você que em todo o Brasil acompanha o Vida em Foco. Eu sou Flávia Cônsul, é um prazer estar na sua companhia nesta tarde. É muito bom ter o Brasil todo acompanhando a programação da TV Evangelizar. E nesta tarde nós vamos tratar de assuntos de interesse de todo mundo. Sim, vamos falar de saúde, vamos falar de alimentação, muitos assuntos importantes que tenho certeza faz parte da sua vida e quanto mais a gente conversa, quanto mais informação, melhor. No programa de hoje eu converso com o neurologista Dr. Ricardo Novis. Nós vamos falar sobre o Alzheimer, essa doença que atinge milhões de brasileiros em todo o mundo também, muita gente, e a preocupação, como saber dos sinais do Alzheimer, como prevenir o Alzheimer, o que os estudos mais modernos dizem sobre essa doença. E você, me conta, lava as mãos ainda com toda a frequência quanto lá na pandemia? Pois é, esse hábito que é tão simples deve fazer parte da nossa vida diariamente. Nós também vamos conversar sobre esse assunto e falar sobre a importância de lavar as mãos e evitar assim muitas doenças. Vamos falar também de histórias de produtores orgânicos que mudaram o tipo de cultivo, sabe por quê? Para ter uma alimentação mais saudável e, claro, um rendimento ainda melhor. Tudo isso no Vida em Foco nesta tarde. Você é nosso convidado. Estamos juntos e voltamos já. E você já provavelmente saiu de casa e chegando no seu destino pensou: será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o ferro de passar? Será que eu esqueci de fazer alguma coisa muito importante? Nosso convidado hoje no programa é o Dr. Ricardo Novis, que fala diretamente do Rio de Janeiro. E o assunto é Alzheimer, essa doença que atinge tanta gente e, claro, os estudos avançando. A doença não tem cura, mas tem tratamento e nós vamos tirar as nossas dúvidas, conversar bastante com o Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente nesta tarde. Boa tarde, eu que agradeço o privilégio de poder falar de um assunto tão importante aqui no seu programa. Doutor Ricardo, quando a gente fala em Alzheimer, a primeira coisa que pensamos é no esquecimento. A gente também precisa ter esse entendimento de que não é qualquer tipo de esquecimento que pode ser um sinal de Alzheimer. O esquecimento é um sinal, mas existem outros sinais também que podem acender esse alerta? Com certeza. Assim, os esquecimentos normais do dia a dia, né, como você citou, às vezes a gente não sabe bem onde guardou algum objeto nosso, telefone, óculos, ou eventualmente falha ali o nome de alguém que a gente conheça e o nome demora a vir. Esses esquecimentos normais do dia a dia, na maioria das vezes, não são problemas, não são patológicos, estão associados a outros fatores. A gente hoje tem muito excesso de informação, o tempo todo temos acesso a vários tipos de informações, então a gente acaba, por vezes, tendo alguma dificuldade de lembrar de uma coisa ou outra, mas a gente acaba se recordando, a gente acaba lembrando, a gente acaba encontrando aquele objeto esquecido, a gente acaba lembrando o nome daquela pessoa que a gente esqueceu. Então isso, na verdade, não configura normalmente um problema, né? Na verdade, esse tipo de sintomas, às vezes, estão mais ligados a déficit de atenção, que cada vez mais a gente entende também ser um problema que atinge os adultos, igualmente atingiam as crianças. Os esquecimentos que começam a nos preocupar são aqueles esquecimentos que começam a fazer a pessoa ter uma dificuldade na condução do seu dia a dia, né? Então, aquela pessoa que na verdade, começa a ter uma dificuldade maior a desempenhar uma tarefa dentro do seu trabalho, começa a ter uma certa dificuldade de mandar, por exemplo, uma mensagem por e-mail, que ele fazia com muita tranquilidade, começa a se confundir, não acha bem ali no computador como é que chega naquele local onde ele recebia as mensagens, interagia. Eventualmente também quando a pessoa esquece algum compromisso mais importante, um compromisso que não seria esperado que ele esquecesse, uma reunião mais importante ou até mesmo um compromisso familiar que ele acaba também deixando passar, e quando ele é lembrado do fato ele não recorda nem de que aquilo havia sido marcado, né? Às vezes você esquece um compromisso, quando a pessoa fala com você, você prontamente lembra e fala: Ih, realmente acabei no esquecimento, não anotei isso. Mas às vezes você tem uma reunião importante e quando é questionado, você não veio na reunião, mas que reunião?
a pessoa nem se lembra de que isso havia sido marcado. Então, isso certamente passa a ser algo que chama mais atenção. Então, a diferença de um declínio cognitivo leve, às vezes associado à idade, uma coisa benigna, com um quadro que a gente já começa a pensar na possibilidade de demência, é quando você começa a ter interferência nas suas atividades do dia a dia, né? Começa a esquecer de pagar contas e aquilo não se dá conta. É comum também, às vezes, quando a pessoa já está num nível um pouquinho mais avançado, que ele tem um compromisso de pagar um funcionário, o funcionário fala para uma pessoa, ele está tentando pagar de novo pela segunda, terceira vez no mês, ele já me pagou e não lembro de ter me pago. Esses são, de fato, alterações de atitudes e comportamentos que chamam mais atenção e que merecem uma avaliação. Mas, é claro, todo mundo que está em dúvida, que a sua memória não está mais igual já foi, fazer uma avaliação, fazer uma testagem, a gente tem ferramentas para testar a memória de uma forma mais adequada, acaba sendo útil, além do seu check-up periódico, porque hoje em dia a gente vai falar um pouco de tratamento, mas o Alzheimer também pode ser prevenido, a gente pode reduzir a chance de ter Alzheimer. Então, se a gente tem boas taxas no sangue de açúcar, de colesterol, a pressão arterial bem controlada, se a gente pratica atividade física, se a gente mantém um bom hábito de convivência com pessoas, de leitura, de estar sempre também deixando o nosso cérebro querendo aprender coisas novas, a gente reduz a chance de ter algum quadro demencial no futuro. Óbvio que existem algumas formas onde a genética influencia bastante, a gente tem formas familiares em que a gente às vezes não vai ter muito como prevenir, mas 90% dos casos de demência são casos esporádicos e que medidas de prevenção podem ajudar bastante. Ou seja, doutor, quando a gente tem um caso de Alzheimer na família, isso acaba não sendo ali algo que você pode dar 100%. Olha, se o pai, ou a mãe, ou a vovó, ou o vovô tem Alzheimer, você não tem jeito, você vai ter Alzheimer. Não é uma regra. Não é uma regra. A gente tem as formas familiares, onde aí sim você pode até ter uma forma onde existe uma hereditariedade, mas é a minoria, né? Menos de 5% dos casos. E são os casos até de surgimento mais precoce, antes dos 65, eles ocorrem não obrigatoriamente com essa certeza de um parente acometido, você também tem essa chance. A partir dos 60 anos é uma idade que os especialistas colocam como uma idade média para que as pessoas comecem a prestar mais atenção. O doutor já disse que casos esporádicos pode ter talvez uma antecedência nessa idade, mas majoritariamente homens ou mulheres, ou essa distribuição é mais ou menos igualitária para o mal de Alzheimer? O principal fator de risco para ter uma doença neurodegenerativa é atingir idades mais avançadas, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que entre 65 e 75 anos, 3% das pessoas são acometidas por algum tipo de demência. Entre 75 e 85, isso já passa para na casa de 17% a 20%. E acima de 85 anos, a gente já chega quase a 40%. Como as mulheres ainda têm uma expectativa de vida mais alta que os homens e atingem essas idades com mais facilidade, elas ainda são um grupo mais acometido pelo processo neurodegenerativo, mas acredita-se porque elas acabam conseguindo, de um modo geral, atingir uma idade mais avançada. Então, o grande fator de risco, de fato, é você chegar nesses níveis de idade mais avançada. Mas, se você tiver alguns cuidados, em especial, manter o cérebro com algum tipo de demanda, algum tipo de atividade, né? Eu falo sempre que você tem que ser uma pessoa, sempre que ao chegar num local, tem que ter uma novidade para contar, alguma coisa nova que você esteja fazendo, pesquisando, ou lendo. Ou seja, não deixar o nosso cérebro entender que a gente já fez tudo o que tinha que fazer, né? A gente, às vezes, vê paciente que se aposenta numa idade mais cedo e passa a ter uma vida de uma rotina muito convencional, muito repetida, sem grandes novidades. Esses pacientes acabam tendo uma chance maior de desenvolver um quadro como esse. E outro fato muito interessante, que vale a pena atentar, cada vez mais entende-se que a atividade física é um fator de extrema proteção para esses quadros, né? Então, pessoas que praticam atividade física regular, naquela média que a gente mais ou menos conhece, entre 35 e 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana, elas reduzem muito a chance de ter um processo dessa natureza e mesmo que estejam acometidas por uma fase inicial desse processo, a evolução será muito melhor se a atividade física estiver sendo realizada. E outros dois fatores que vale a pena estar muito atento são os nossos estímulos que a gente recebe. Então, por isso,
uma boa capacidade visual, uma boa capacidade auditiva também reduz as chances de um processo dessa natureza. Então, cirurgia de catarata, ela hoje é reconhecida como um fator de proteção. Quando você tem uma melhor qualidade visual, uma melhor acuidade visual, isso protege você de processos neurodegenerativos, e a mesma coisa com a audição. Então, buscar aquele aparelho auditivo, entender se essa audição está de fato adequada, e quando você está num ambiente em que você começa a ter dificuldade em escutar o que está sendo dito, ou quando você começa a ter dificuldade numa leitura, em ver coisas, em razão desses sentidos que estão comprometidos com a idade, o seu cérebro passa a ser menos estimulado, e ele menos estimulado é mais propenso a desenvolver um quadro dessa natureza. Então é muito importante esse recado, né, doutor Ricardo, para que seja feito ali um acompanhamento de forma multidisciplinar, digamos assim, né? Fazer o check-up, ir no cardiologista, procurar um nutricionista, a alimentação também entra nessa jogada aí, né, da prevenção. Qual a idade? Claro, a gente tem que comer direitinho desde o nosso nascimento, mas muitos jovens não, eu estou longe disso ainda. Em que idade a gente realmente precisa pensar no futuro, né? Daqui 20, 30, 40 anos, a expectativa de vida está aumentando. Qual seria a idade, assim, de pensar realmente, agora os meus hábitos vão ser voltados para a minha saúde na terceira idade? A gente fala muito dessa questão do poder do hábito, né? Tudo que a gente começa a se habituar fica mais fácil fazer. Então, óbvio, quanto mais cedo a gente se habituar a fazer atividade física, a ter uma boa alimentação, tudo isso vai ajudar. Mas eu diria que a nossa genética, de modo geral, nos protege ali até a casa dos 40 anos. A gente consegue, mesmo às vezes tendo hábitos não tão saudáveis, escapar um pouco dessas mazelas cardiovasculares e, mais ainda, as questões neurodegenerativas. A partir dos 40 anos, a gente até, as pessoas que têm dificuldade com a balança, que precisam fazer dieta, vez por outra, para perder peso, sabem que até os 40 anos, um pouquinho de restrição, a gente rapidamente consegue ali atingir o peso que a gente quer. Com o passar da idade, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu diria que a partir dos 40 anos, você deve ter um check-up anual, pelo menos, e dependendo do que foi encontrado nos exames, isso pode ter uma periodicidade menor, mas fazer seus exames anuais, né? Os homens começar a fazer a avaliação da próstata, as mulheres já têm uma cultura melhor que a nossa em relação a esse cuidado, em relação à mama, a parte ginecológica, enfim. Ter aqueles exames rotineiros, além de recomendações da questão alimentar, manutenção de peso, atividade física, para que você consiga, ao avançar da idade, e assim a gente sabe que a idade avança rápido, né? A gente, quando pisca o olho, já se passaram 10 anos, né? Verdade. Então, a partir dos 40 anos, eu diria que passa a ser fundamental. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, melhor, sempre. Mas a partir dos 40, eu considero fundamental um acompanhamento periódico, já visando esse envelhecimento. Tem a prevenção, não é uma doença que ainda tem cura, mas a medicina está buscando isso. São muitos tratamentos, muitos estudos, já com bons resultados, né, doutor Ricardo? Jamais pensar que é o fim quando chega o diagnóstico, porque a medicina está avançando e, claro, nessa corrida da ciência para que se chegue, sim, a uma cura do Alzheimer. Sem dúvida. As doenças neurodegenerativas são as doenças do terceiro milênio, né? Com esse aumento da expectativa de vida, né? Você falou da incidência, a gente calcula que hoje devemos ter aí 2 milhões de pessoas no Brasil com quadro demencial, desses 60% a 70% com doença de Alzheimer, e a gente imagina, existe uma projeção que em 2050 esse número possa estar em 6 milhões. Então, uma doença que tem chance de aumentar 200% nesses próximos 25, 30 anos, e a gente praticamente diz que a gente está vivendo uma epidemia desse quadro, né? Então, sem dúvida, as pesquisas que buscam remédios que amenizam esse processo são fundamentais. A gente tem hoje, já em uso há bastante tempo, remédios que atuam muito no neurotransmissor. Os neurônios que são acometidos na doença de Alzheimer são neurônios do grupo colinérgicos, que produzem um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, nós temos medicamentos disponíveis hoje que conseguem tornar essa acetilcolina mais tempo disponível nas sinapses neuronais, melhorando assim o funcionamento cognitivo. Então, quanto mais precoce se usar esse remédio, ele consegue ter um ganho de evolução importante.
E mais recentemente, a gente está diante de uns remédios novos, que a gente chama de remédios biológicos, que são anticorpos que tentam combater uma proteína que se deposita no cérebro desses pacientes com Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, e nós temos já trabalhos recentes mostrando uma redução do depósito dessas proteínas, e já começamos a ver alguns trabalhos mostrando, inclusive, melhora clínica, né? Então, tendo ali uma confirmação de que você combater o depósito dessa proteína, você vai ter um ganho clínico. São trabalhos ainda em fase inicial, a gente está ainda cauteloso quais desses remédios serão de fato úteis, mas já temos alguns aprovados para uso em casos bem escolhidos, né? Já se sabe que esse depósito da proteína beta-amiloide não é a origem do processo, já é um mecanismo de uma doença que ocorreu antes, gerando esse depósito. Então, estudos tentando entender o real início do processo degenerativo para que o tratamento seja apontado para esse fato. Mas já estamos numa fase mais precoce do tratamento, uma vez que antigamente ficava focado só no neurotransmissor, que é uma alteração que vai ocorrer já depois de todo um processo patológico instalado. A gente já está tendo remédios que atuam aí no meio desse processo de depósito dessas proteínas que são tóxicas para esses neurônios, levando à sua degeneração. Dr. Ricardo Novis, quero agradecer muito a todas essas explicações, agradecer a sua disponibilidade em estar junto com a gente, com o público aqui da TV Evangelizar, trazendo um assunto tão importante que é o mal de Alzheimer. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e vamos nos cuidar. Obrigada, é isso, né? Vamos nos cuidar. A importância, né, de saber que, mesmo sendo uma doença tão grave, existe a prevenção. Começar hoje com bons hábitos e, claro, alimentares, de exercício físico, procurar sempre um médico, fazer aquele check-up anual e preservar, assim, a nossa saúde física e mental. Gente, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado é fundamental para também aliviar os sintomas. E você sabia que no mundo todo, cerca de 35 milhões de pessoas sofrem do mal de Alzheimer? Pois é. Então, a gente, claro, quanto mais informação, melhor. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Vida em Foco para todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta, muito obrigada pela sua companhia aqui na TV Evangelizar. E o Vida em Foco se preocupa muito, sim, com a sua saúde. Agora vamos pensar assim, num gesto, digamos, muito, mas muito corriqueiro, que é lavar as mãos. Vai preparar o almoço? Lava a mão antes, né? Foi ao banheiro, terminou, tudo tem que lavar a mãozinha também. Isso a gente ensina para os nossos pequenos. E a doutora Andriele, biomédica, a doutora Andriele Quervaldi, está aqui com a gente porque é um hábito que teoricamente é muito simples, mas a gente sabe que não é praticado, talvez como deveria e por todo mundo. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigada. Obrigada, Flávia. Exatamente isso. É uma coisa simples, mas muito eficaz e que ela foi disseminada agora com o Covid, mas isso vem muito de antes, né? E o quanto isso evita a proliferação de micro-organismos de pessoas para pessoas, mas principalmente o coletivo e o individual. A gente vai começar então pelo individual, né? Desde pequeno a gente ensina o filho que depois de qualquer atividade, qualquer tarefa, tem que lavar a mão. Principalmente quando a gente vai, por exemplo, fazer alimentação, né? Pelo contato. A criança tem mania de pôr a mãozinha na boca, o pai e a mãe ficam preocupados, mas os adultos também precisam prestar atenção. E na correria do dia a dia, às vezes passa. O ideal para a gente manter a higiene das mãos seria lavar as mãos pelo menos quantas vezes por dia? Seria no mínimo umas 5 vezes, pensando no muito básico, assim. Porque você vai pensar que você vai acordar, você vai ao banheiro, lavar as mãos. Você vai se alimentar, lavar as mãos. Você vai pegar o seu celular para olhar alguma coisa, lavar as mãos. Você vai sair de casa, vai pegar o carro ou vai andar de ônibus, lavar as mãos. Ou no mínimo você passar um álcool em gel ali,
se não tiver, né, acessível uma pia para você lavar a mão, passar um álcool em gel. Mas é importante isso que você falou da criança, que quando você introduz isso para uma criança, ela leva isso como um hábito de vida. Não para nós agora que ficou, não, tem que lavar a mão porque o Covid tá aí, eu vou pegar alguma coisa. Não, a criança ela vai entender que isso é uma rotina, ela precisa fazer isso sempre antes das refeições, após o banheiro, após ela tocar em objetos, ou tossir, espirrar, ou ter contato com outra pessoa também. Por isso que é tão importante quando a gente fala, né, do individual, é isso, né? Sempre lembrar realmente, né? Fazer disso um hábito, ensinar o filho, porque isso já vai crescer também junto com ele. Mas quando a gente fala do coletivo, a gente sabe que muitas realidades, né? Também, doutora, porque tem gente que não tem água disponível ali. Essa questão do álcool em gel veio forte com a pandemia, na ausência desses produtos. Como é que a gente pode resolver um problema que é tão sério? Porque a gente não tem, talvez, a dimensão da seriedade que é esse problema, né? De ter ali aquela higiene básica né, em alguns locais, que a gente sabe que isso é uma dificuldade. Mas existem maneiras da gente conseguir driblar isso? É bem difícil porque o básico que a gente vai pensar é água e sabão. Não tendo esses dois, que é o que a gente vai ter mais fácil acesso, o álcool em gel ou o álcool normal para você só friccionar a sua mão ali, um lenço umedecido, um pano molhado com água que você saiba a procedência, mas o básico, água e sabão, ele já é totalmente eficaz. E existem programas também, claro, Sim. né, que fazem toda essa educação. Aliás, as escolas também, né, trabalham muito isso, não só de crianças pequenininhas, mas as escolas até dos adolescentes. Isso está dentro da pauta escolar, do currículo escolar? Sim. Até por isso que tem esse dia, né, de conscientização, e é exatamente por isso, porque precisa mostrar que isso é um hábito, ele precisa ser um hábito, porque muitas doenças graves são evitadas pelo simples fato de você lavar a mão. Como, por exemplo? Meningite é uma doença gravíssima. Viral, né? Viral, conjuntivite também. O próprio Covid, olha o que a gente viveu agora, 3 anos, acabamos agora com a pandemia em si, mas olha como é até simples, lavar as mãos para não passar isso para outra pessoa, talvez está com um resfriado, vamos colocar uma máscara, vou espirrar, mas vou lavar minha mão antes de ter contato com outra pessoa. Isso já era muito importante, né? E agora ficou mais forte ainda. Aliás, na pandemia, né, se falava muito lave as mãos, mas a gente pode estender isso, né, doutora? Os punhos até o cotovelo, é interessante fazer essa higiene, depende da atividade que você teve, mas enfim, isso realmente é uma coisa que chamou bastante a atenção das pessoas na pandemia. Sim, não é só aquela lavadinha assim, vou passar um sabão aqui, passo na palma da mão e pronto. Não, é importante higienizar as unhas, o punho, principalmente também porque você apoia o punho normalmente nas superfícies que você encosta. O cotovelo nem tanto, porque é difícil você encostar em outra pessoa com o cotovelo, mas o punho, as mãos, as unhas, o dorso da mão também é importante fazer a lavagem completa. 20 segundinhos, você lava ela toda. Tem até na internet, você olha, né? Não sabe quanto é 20 segundos? Canta parabéns 2 vezes lavando as mãos, vai dar super certo e você vai conseguir fazer uma lavagem eficaz. É uma ótima técnica, né? E lembrar também dessa questão do tempo, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente só vai lá, coloca a mão embaixo d'água e tem a sensação. Qual que é o poder do sabão, né? Esse sabão neutro realmente, junto aí de um vírus, por exemplo? Ele é muito eficaz. Claro que depende do vírus ou da bactéria que a gente vai trabalhar, mas o que eles preconizam hoje, a Organização Mundial, lavar com sabão neutro, ele é eficaz e vai tirar quase 90% do que você tiver ali na mão. Mas se você tiver, para você ampliar, né, ter um amplo espectro dessa limpeza, o álcool também ele é bastante eficaz depois de você lavar as mãos. Espera, você seca com um pano ou com um papel toalha limpo, né? E depois você passa o álcool e deixa ele secar natural, não passa na roupa, não assopra, deixa ele secar sozinho. Seca natural. Sim. Doutora Andriele, 42% dos casos de diarreia e quase 20% de casos de infecções respiratórias poderiam ser evitadas pelo simples fato de lavar as mãos. Muita gente acha que a gripe, por exemplo, não, é que alguém estava gripado, tossiu perto de mim e veio pela via aérea. E pode estar enganado, pode ser da própria mão, inclusive, ou da mão de alguém. Normalmente é da própria mão, né? Porque aquela pessoa ela espirrou, aquilo tá no ar, aquilo ele tá no ambiente, ele tá onde a pessoa ela vai encostar. Ela vai encostar, vai passar a mão no rosto, porque é muito difícil você passar o dia sem encostar no rosto. E aí você vai alguma hora passar a mão no olho, ter contato com a sua mucosa. Então isso
pode transferir algum tipo de vírus ou bactérias para você mesmo. Então, por isso é tão importante, né? Não é só pensar que a pessoa que está passando isso para mim. Não, você podia ter evitado, talvez, lavando a sua mão também ao ter tido contato com uma pessoa assim. Muitas mamães podem estar em casa agora preocupadíssimas com aquele bebê que está engatinhando. E claro, a gente sabe que cada fase da vida da criança, a fase da descoberta é quando ela realmente descobre a mãozinha, descobre o pé e é pezinho, é a mãozinha, é brinquedo na boca. Tem alguma dica para essas mães? Ou a criança por si só já tem ali um sistema de defesa, uma imunidade diferente? A criança, ela vai criar esse sistema de defesa, né? Uma imunidade inata dela, ela vai se adaptando ao ambiente. É bom que ela tenha contato com esse tipo de coisa também. Mas, claro, assim, quando a mãe puder, vai ser difícil você evitar que uma criança coloque a mão na boca direto. Descoberta, né? Ela está descobrindo o ambiente, é coisas que a gente já sabe, mas que hoje, às vezes, a gente não se preocupa também. Mas tentar limpar, como puder, não precisa se desesperar. Até porque a gente tem bactérias que são nocivas, que vão causar alguma coisa, mas a maior parte das bactérias, elas também não vão fazer nada. Elas fazem parte da nossa microbiota natural. Então, a criança vai ter contato com essas bactérias naturalmente do decorrer. Ela também, às vezes, não vai estar na vista da mãe e a mãe não vai ter como evitar. Como nas creches, escolinhas. Claro, e ter contato com outras crianças também. E lá também é inserido sobre isso, sobre a importância de lavar as mãos. Mas não precisa do desespero, né? Não precisa se desesperar. Dá o cuidado necessário, como se fosse com você. Pensa que a criança, ela não entende o que ela está fazendo, mas o tanto que você puder cuidar já vai ser o suficiente. E lembrar também, a gente não pode, né, esquecer de falar do quadro vacinal. Isso é importantíssimo para que a gente também mantenha a proteção contra essas doenças, né? Lavando as mãos e, claro, as vacinas em dia, né, doutora? Com certeza, a importância da vacinação é muito grande, porque você barra o vírus, né? Barra para ele que ele não evolua, para que acabe por ali. O teu filho, ele está protegido, ele está imunizado, então sempre mantém o cartão de vacina em dia. A prefeitura hoje dá inúmeros avisos, né? Quando está disponível a vacina, para que grupo, para que nas escolas também. Então é sempre importante deixar isso em dia. O sabão comum já é um grande aliado. Sim. Essa é uma verdade, então não precisa ter medo. Não, tem que ter algum produto. Não, é o sabão comum mesmo, aquele que a gente conhece desde antigamente. Sim, o sabão comum, neutro, não tem marca específica. Não, o sabão neutro, ele já é eficaz. Sabão e água é o suficiente. Pelo menos 5 vezes por dia, né, doutora? No mínimo do mínimo, né? Vamos pensar que a gente tá deixando algumas vezes de lado que não vai ser necessário. A verdade é essa, tem um tempinho, lava a mão, né? Não tem problema algum, dá aquele refresco até gostoso, né? Uma sensação ali de limpeza e tá se protegendo também. Sim, passou perto de uma torneira, viu um frasquinho de álcool em gel, passa, que vai ser, no final do dia você vai ver que já passou muito mais de 5 vezes esse álcool em gel ou lavou as mãos mais que isso. E a pandemia, claro, né? A gente teve a felicidade de ter da OMS a indicação de que não é mais um problema como estava sendo, mas a gente precisa manter a ordem e precisa manter esses hábitos saudáveis. Busca na internet também, tem várias dicas, tem vídeos explicando, porque apesar de parecer muito fácil, tem técnicas aí, como a doutora falou, e é bom procurar, né, doutora? Claro, na internet tem muita informação como você realizar essa lavagem das mãos de forma correta e também, né, quanto esse vírus, olha o que ele fez agora, a gente não tem mais ele tão presente, tão ativo na sociedade, mas ele ainda está aí. Então a gente precisa continuar se cuidando e mantendo os cuidados. Muito bem, muito obrigada, doutora. É sempre bom a gente trazer, né, esses lembretes tão importantes e agradecer muito a sua presença aqui no Vida em Foco. Volte sempre, Obrigada, é sempre um prazer. Flávia, eu que agradeço o convite. Muito obrigada, gente. Lavar as mãos, hein? Fica a dica aí da doutora Andriele, que a gente não perca esse costume. E claro, né? Sempre manter o álcool em gel. Tá na rua, leva o seu álcool em gel junto com você. Agora eu tenho um convite. Vamos voltar ao passado um pouquinho, sabe por quê? Para conhecer um tipo de comércio que antigamente a gente via muito por aí. Ele está aqui no interior do Paraná, mas certamente tem lugares parecidos pelo interior do Brasil. Vamos conhecer. Estamos em Jandaia do Sul, na região norte do Paraná, mais precisamente na Estrada da Amizade. Quem passa por ela encontra a Venda do Taubaté,
Um comércio bem tradicional por aqui. A construção mantém o formato original desde 1948. De madeira, piso de assoalho, mesas rústicas, decoração única. Quem chega aqui já encontra de cara um cafezinho quente e uma boa companhia para uma prosa. É muitos amigos, né, que a gente tem, então vai cada dia mais aumentando os amigos. Vem de Maringá, Marialva, tipo ciclista, jipeiro e mais os outros pessoal que vem. Como a venda é uma venda muito antiga e não tem mais aqui na região, e a pessoa vem aqui para conhecer, a gente acaba fazendo amizade, sabe? E tem pessoas que vêm aqui, eles só no fato de ver a gente se sente bem. Seu Paulo e Dona Lucinei, ou simplesmente Dona Lu, como é mais conhecida, são os donos da venda desde 2014. Eles compraram o local dos primeiros donos e decidiram manter tudo como estava. Fizeram apenas um espaço maior para acomodar a freguesia, que já tem o lugar como parada obrigatória nas viagens. Ela comanda o balcão e a parte administrativa, e ele faz o trabalho de relações públicas. Na venda tem de tudo um pouco: produtos de mercearia, acessórios, guloseimas do tempo da vovó e outros quitutes preparados no capricho. Salsichão frito com cebola, ou às vezes a pessoa não quer frito só picadinho com limão, né? E o pastel também, que a gente faz bastante. O pessoal às vezes vem procurar, vem atrás do pastel. E a mortadela é o carro-chefe, principalmente essa, que é temperada com azeitona e pimenta. Bom, e não dá para sair daqui sem experimentar a famosa mortadela da venda do Taubaté. E para acompanhar, uma tubaína geladinha que toda boa venda tem que ter. E por aqui tudo é muito tradicional. As comandas de consumo são improvisadas em pedaços de embalagens. As anotações são feitas à mão. E por falar em anotar, freguês fiel tem o nome no caderninho do fiado. A tecnologia é somente para o essencial. A venda, que leva o nome da comunidade rural, atrai os clientes não só pelos produtos, mas pelo bom atendimento. Partiu qualquer coisinha, nós corre aqui. Que não daí é só na cidade, né? Nós somos de a pele para ir na cidade. É, longe da cidade, em meio às plantações, mas eles nunca estão sozinhos. Nossa Senhora tem sido minha protetora. Assim que eu peço para ela, ela me protege muito e eu fico muitas vezes sozinha. Então ela tem sido minha protetora, né? Minha mãe. De terça a domingo, de 8 da manhã às 8 da noite, eles estão por aqui, junto com o Marcelo, funcionário que é o braço direito do casal. Eu não tenho patrão, bem dizer, não tem. É uma coisa de família, né? Todo dia junto, né? Todo dia do que? Sábado, domingo, direto. Feriado, dia santo. E apesar de toda a simplicidade, aqui não falta acolhimento. É um bom lugar de contar e ouvir histórias. E por que não dizer mergulhar nas memórias? Se um dia passar pelas redondezas, já sabe. Nessa venda tem um simpático casal disposto a uma boa amizade. E aqui vem gente até do exterior, já chegou, vem gente de Estados Unidos, veio, assim, desses países lá para fora que a gente não conhece, né? Eles querem vir para conhecer, falam, nossa, eu quero conhecer a venda. E eles chegam aqui e ficam numa felicidade sem tamanho, né? E a gente fica muito feliz por isso, por estar proporcionando esses momentos para eles, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas eu quero que você continue aqui na programação da TV Evangelizar, porque na volta a gente vai falar sobre os produtores orgânicos que mudaram o foco para um cultivo mais saudável e, claro, né, com rendimento. Nós voltamos já.
Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre produção agrícola. É isso mesmo, produtores do interior do norte do Paraná, eles decidiram que estava na hora de mudar o foco, rever de repente aí o cultivo. Para quê? Para algo mais saudável e, claro, com um melhor rendimento. Isso acabou também ajudando muitas pessoas. Acompanhe. Quando se fala em alimentação saudável, os primeiros alimentos que vêm à mente são as verduras, legumes e frutas. Mas não basta vir do campo. Para ser ainda mais saudável, o ideal é que eles sejam orgânicos. O produto orgânico ele forma uma cadeia, porque ele beneficia o agricultor aqui, na hora da produção, que ele tem contato com menos agrotóxico, ele melhora a qualidade de vida dele e da família, na mesa dele, do que ele vai consumir, e também o consumidor final que vai receber um produto de qualidade, sem agrotóxico, que vai trazer muito mais benefícios para a saúde. Há 8 anos produzindo tomates no município de Arapongas, na região norte do Paraná, em 2020, seu João Machado decidiu migrar para a produção orgânica. Uma é a questão de não usar o agrotóxico mais, né, que prejudica a saúde da gente. E outra é a questão da comercialização, né, que fica muito melhor. Ele é um dos 23 produtores que participaram de um projeto piloto desenvolvido pelo município, que durante o ano de 2021 orientou agricultores sobre esse estilo de produção. A partir do momento que ele passou a conhecer e entender, ele viu que melhora muito a qualidade do produto, inclusive o valor agregado do produto dele, né? Passou-se a ser mais fácil o manejo, menos agrotóxico, melhor qualidade de vida para ele também, que não tem que mexer mais com esses defensivos, e na qualidade do produto que ele fornece. Capacitação que fez toda a diferença também para o seu Romildo. Mesmo com a experiência de cultivar orgânicos há 5 anos, ele conta que o acompanhamento dos técnicos trouxe ainda mais conhecimento. A gente achou que sabia tudo, mas eles veio a nos colocar para assim, o que usar e a quantidade, como calcular, fazer essa conta, que para nós na época era só jogar o esterco e a planta estaria sadia. Então a gente estava perdendo o produto e às vezes a planta não estava recebendo o suficiente que ela precisava. Então com essa conta, com esse detalhe, agregou muito valor para nós aqui. Seu Romildo começou com uma estufa de tomates em 2017 e hoje, na área de 2,5 alqueires, ele cultiva mais de 40 produtos orgânicos. É daqui que sai o sustento da família. Tanto é que eu trouxe meus 2 filhos para trabalhar na minha propriedade. Então eles estão construindo a casa deles aqui, todos com recursos ganhados da produção orgânica. A transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica é gradativa. Após a capacitação, o próximo passo é buscar a certificação, que é a garantia de que o consumidor terá na mesa um produto mais saudável. Certificação que os 2 produtores já conquistaram. Além de qualidade e a certeza de um melhor retorno financeiro, cultivar orgânicos melhora também a saúde do produtor. Na verdade, eu não queria usar mais o veneno, né? Que prejudiciou a saúde, né? Então, quando eu passava o produto veneno, algumas coisas, me sentia mal, ardia o olho, queimava a pele. Aí eu resolvi que eu não quis mais, porque a gente já está numa certa idade, então a gente quer uma coisa melhor para a gente, para a saúde, né? Os alimentos orgânicos vêm ganhando espaço no mercado, mas para atender essa demanda é preciso aumentar a produção. E com isso, cresce também a dificuldade de encontrar os insumos livres de produtos químicos. Na nossa região aqui, não há nenhuma empresa que disponibiliza os insumos pro orgânico, voltado para o orgânico. Tanto que esterco de gado, ou cama de frango, ou esterco de galinha, você tem que conseguir com pequenos produtores, em pequena quantidade. O transporte dessa pequena quantidade fica inviável para a agricultura orgânica. Mas mesmo com as dificuldades, cultivar os produtos orgânicos tem valido a pena. Quando a produção orgânica tem a mão de obra, se torna viável. É onde que a agricultura familiar tem se sustentado na área aqui na agricultura. Está terminando o Vida em Foco desta tarde. Agradecer muito a sua companhia, sempre muito bom ter você aqui na programação da Evangelizar. Amanhã, a partir das 3h30, tem mais Vida em Foco. Tchau, tchau.